Eu tenho que continuar porque se ano passado uma bola desviada no último lance do jogo tirou a vitória do Leão contra a Chapecoense, esse ano uma bola desviada deu a vitória ao Clube do Remo contra a equipe de Chapecó, dando 3 pontos para o Leão na Série A, 3 pontos importantíssimos. Agora o Remo está a 3 pontos aí da zona de rebaixamento e os dois próximos jogos, antes da parada da Copa, serão no Mangueirão. Atlético Paranaense no próximo domingo e no outro final de semana a equipe do São Paulo. No vídeo de hoje vamos analisar como foi essa vitória azulina lá em Santa Catarina. Meu nome é César Mairink, sou criador do canal Bastidores e a proposta do canal é analisar o futebol paraense. Então vocês gostando desse tipo de conteúdo, compartilhem com os amigos, se inscrevam, só assim para o YouTube entender que vocês gostam mesmo de análise. E a proposta do canal, como vocês sabem, é essa. Grupos de WhatsApp, à vontade. Pode mandar o link, mande para os amigos, enfim, compartilhe esse vídeo com quem vocês quiserem, tá bom? E deixe seu like também. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje que vamos analisar essa vitória azulina. E como eu disse na introdução, se ano passado ficou aquele gostinho amargo, né, na boca depois de estar vencendo a Chapecoense e está muito perto do acesso e sofre aquele gol daquela maneira que sofreu, esse ano foi diferente. Uma bola desviada também no final do jogo deu a vitória ao Clube do Remo. Num jogo complicado para o Leão. O Remo começa o segundo tempo tomando a virada, né, 2-1 para a Chapecoense. E não foi um jogo tecnicamente bom do Clube do Remo, não. Tá? Foi um jogo ruim do Clube do Remo, tecnicamente ruim. Tá? Mas hoje contou com vontade, raça de alguns jogadores e sorte. A sorte esteve ao lado do Clube do Remo, porque a incompetência também esteve ao lado da Chapecoense. Né? Foram dois times que erraram muito. Né? Tecnicamente, por exemplo, se você pegar esses últimos jogos do Clube do Remo, a vitória lá contra o Botafogo, errou muito menos. O empate contra o Palmeiras errou muito menos. Ou errou praticamente nada. Né? Eu acho que o maior erro contra o Palmeiras foi aquela expulsão do Zé Ricardo, da maneira que ele minou, né? Tirou a chance do Remo de tentar a vitória naquele jogo. Mas o jogo de hoje não. O jogo de hoje foi bem complicado e a gente vai analisar aqui. Mas assim, foi na sorte e na raça. E também tem que ter. Né? Às vezes tem que ter. E a sorte tem que brilhar aos lados do Baenão também. E essa vitória foi importantíssima. Essa vitória você pode ser precipitado, que eu vou falar aqui? Pode, mas eu acho que você rebaixa praticamente a Chapecoense. Né? Você tira um adversário praticamente da disputa e fica com 3 ainda para tirar. Né? Ou seja, o Remo, para mim, não fica mais atrás da Chapecoense. Acho muito difícil ficar atrás da Chapecoense, mas tem que ficar na frente de mais 3 clubes. Né? Hoje na frente do Mirassol, mas o Mirassol tem que jogar menos. Se vencer jogar menos, passa o Remo, enfim. Tem outros times aí na disputa. Mas começou a rodada com 6 pontos atrás, agora está 3 pontos. Então é uma recuperação dos últimos 9 pontos disputados, 7 conquistados. E foram 9 pontos disputados contra adversários difíceis. Botafogo fora de casa é difícil. Palmeiras, mesmo jogando dentro de casa, é muito difícil. E a Chapecoense, por mais que seja, com certeza, a equipe tecnicamente mais limitada da Série A, mas jogou um Chapecó. E a Chapecoense tinha acabado de tirar o Botafogo da Copa do Brasil. Então, assim, não era um jogo fácil, né? Não era um jogo fácil. Condé mandou a campo o Remo com Rangel, Marcelinho, Marlon, Chamba, Mike, Zé Wellison, Patrick, Vitor Bueno, Pikachu, Aleph Manga e Já. Foi interessante, um jogo que começou bastante equilibrado, tá? Gol do Pikachu logo no início da partida. Depois veio a resposta da Chapecoense, cerca de uns 10 minutos depois, 10, 15 minutos depois, num erro defensivo do clube do Remo. O Remo já estava ensaiando em tomar essas bolas nas costas. 2 vezes antes estava em condição ilegal, estava impedido o atacante da Chapecoense. Só que nesse gol da Chape, o primeiro não. No primeiro não, e foi uma falha do Marlon e uma falha do Chamba. A bola passou na frente do Chamba. Gente, cruzamento rasteiro, tá? Cruzamento rasteiro, a bola passou, entrou dentro da área rasteiro, passou por toda a área quase rasteiro. Neto Pessoa de carrinho empatou o jogo. Um erro muito grave, né? Muito grave. Não pode tomar gol dessa maneira. E depois desse gol, a Chapecoense foi melhor que o Clube do Remo no primeiro tempo. Considero que a equipe do Chapecoense foi melhor. Um primeiro tempo que foi equilibrado até sair o gol da Chape. Porque depois, até os 40 minutos do primeiro tempo, pelo menos, só deu Chapecoense. O Remo não conseguia atacar. Uma saída de bola muito complicada do Clube do Remo. Errando muito passe. Eu acho que dessa Série A talvez tenha sido o jogo que eu vi mais passes errados do Clube do Remo. Tá? Errando muito passe. A Chapecoense também errou, o que ajudou o Clube do Remo na recuperação da partida. Também mostrou suas limitações. Mas focando aqui no Clube do Remo, foi o Clube do Remo que errou passe demais. Errou passe demais. E isso acabou acontecendo o quê?
acarretou no gol da virada da Chapecoense. O Marcelinho erra o passe pro Marlon. Ah, a culpa do Marlon. Não, gente. Ele tocou na fogueira pro Marlon. Ele tocou muito mal. Ele tocou pro jogador do Chapecoense. A jogador do Chapecoense pega a bola de frente pro Marlon, na frente do gol, vai driblar o Marlon, vai passar com velocidade, porque tem mais velocidade que o zagueiro do Clube do Remo. E acontece e pegou totalmente desprevenida a defesa do Clube do Remo, que não conseguiu fazer uma transição defensiva rápida, mas nesse lance a culpa nem é tanto da transição defensiva assim, que era um lance mais difícil, né? Porque foi um erro de passe que já permitiu o jogador do Chapecoense praticamente penetrar na área e cruzar. Então, assim, e a Chapecoense tinha mais jogadores naquela altura, o Remo estava saindo para o campo ofensivo. Então foi realmente um erro grave do Marcelinho e que culminou no gol da Chapecoense. E foi complicado o quê? A Chapecoense, por mais que nos últimos 5 minutos do primeiro tempo o Remo melhorou, porque foi um primeiro tempo muito ruim do Clube do Remo, não gostei do primeiro tempo do Clube do Remo, mas o Remo melhorou nos 5 minutos finais, mas já começa o quê? Da mesma maneira que foi a maior parte da segunda etapa. O gol da Chapecoense, a Chapecoense fazendo 2-1, só que o Jajá, quase logo em seguida, o Jajá empata o jogo. Ou seja, esse empate foi numa hora crucial, porque saiu na hora exata. É lógico, todo gol, qualquer hora é importante, mas se esse gol saiu na hora exata, porque começou a chover. O campo poderia ficar alagado, não ficou, porque depois a chuva deu uma cessada, mas assim, a Chapecoense faz o gol, não precisava atacar tanto, não precisa correr tantos riscos, o Remo sim ia ter que correr risco, e a questão da transição defensiva do Clube do Remo ainda é algo que ainda precisa ser melhorado em questão de dinâmica, de rotação, de velocidade, né, de equilíbrio entre as linhas, taticamente mesmo falando. Então, foi uma Chapecoense que estava no seu cenário ideal. Então, a resposta do Remo imediata com o Jajá foi perfeita. Né? Foi perfeita, porque, olha, Chape, agora vocês vão ter que atacar. E a gente vai poder contra-atacar. Depois desse gol de empate do Clube do Remo, o Remo equilibrou as ações do jogo e, em alguns momentos, foi melhor que a equipe da Chapecoense no segundo tempo. Mesmo cometendo muitos erros. Porque a saída de... Para mim, foi o mais gritante, foi a saída de bola do Clube do Remo. Né? A saída de bola do Clube do Remo, sofrível, gente. Sofrível. Nossa, no jogo de hoje foi muito complicado. Deu oportunidade para a Chapecoense. Deu oportunidade para a Chapecoense chegar aos seus gols. O Léo Condé substituiu mais cedo hoje, com uma boa notícia. Aos 13 minutos, saiu o Patrick para a entrada do Pico, saiu o Bueno para a entrada do Braga. Acredito que o Bueno saiu por questão em física, né? O Patrick não fez uma boa partida hoje, entrou no lugar do Pico. E o Clube do Remo, depois dessas mexidas, também melhorou. Deu uma encorpada boa em questão de marcação, tentar ter um pouco de controle de bola, já que estava com dificuldade de sair. Vamos ter um pouco mais a bola, vamos tentar controlar, vamos tentar marcar as saídas das laterais, porque a Chapecoense é muito forte em relação aos laterais, então você via o Marcelinho de um lado, o Mike de outro, mas tendo cobertura do meio campo, que é algo extremamente importante. Isso aí deu uma estabilidade defensiva melhor para a equipe do Clube do Remo. Então foi um Clube do Remo que, depois das substituições, do gol de empate, logo em seguida das substituições, deu uma equilibrada em relação a... deu uma contenção em relação aos ataques da equipe da Chapecoense e conseguiu ter um pouco mais a bola e conseguiu atacar a equipe de Chapecó. Não foi um Remo na segunda etapa também ataques cessantes, tanto que não. O Remo acertou um chute no gol no segundo tempo todo, né? Que foi o lance do seu segundo gol. Né? Porque o terceiro gol foi um gol contra. Né? Então, assim, não foi considerado uma finalização ao gol, ao alvo, à baliza. Foi um gol contra. Né? A bola estava na mão do goleiro e se o goleiro não pegasse, a bola ia passar cruzada na área e ia para fora. Então, o Remo deu um chute só no segundo tempo, um chute certo no segundo tempo. Só que a Chapecoense também não ameaçava tanto. Né? A Chapecoense não ameaçava tanto. E foi curioso que era um time tentando aproveitar os erros do outro. Só que a Chapecoense errou mais que o Clube do Remo na segunda etapa. E o Clube do Remo conseguiu fazer o seu 3-2. O Zé Wellison, considero o Zé Wellison uma partida, novamente, uma partida boa na contenção, mas precisa de alguém jogar junto dele para sair jogando. O Patrick é esse jogador, mas hoje não conseguiu. Não foi uma partida boa do Patrick. E olha que o Patrick, eu tenho elogiado ele aqui, entendeu? Eu acho que é um jogador que entrou, foi contratado com muita desconfiança da torcida, depois a torcida queria até saísse, e hoje ele é titular e é um jogador importante do Clube do Remo. Eu acho que o Clube do Remo não pode se desfazer assim do Patrick, porque é um jogador importante, mas eu acho que hoje não esteve bem. Tá? Não esteve bem, e quando esse jogador, que é o Patrick, tem essa função de jogar como segundo volante, fazer uma transição ofensiva, iniciar jogadas com um passo um pouco melhor, com um pouco mais de velocidade, ele não está bem, acaba prejudicando o Zé Wellison. Porque o Zé Wellison muitas vezes poderia pegar essa função de campo, mas não tem essa categoria. Você via muitas vezes o Zé Wellison dominar a bola,
O jogador, por exemplo, ele tá olhando pro lado direito, um jogador livre do lado esquerdo passando, só que ele não tem essa qualidade para parar, olhar, verificar, dar um toque mais rápido, sair com mais velocidade. Não tem, né? Não tem. Eu acho que eu não tô nem cobrando isso dele, que é a característica dele, ele já tá com 34 anos também, é algo que, de fundamento, não vai ser agora que vai evoluir, mas eu acredito que é um jogador importante também pro clube do Remo. É um jogador que vem jogando bem, principalmente no sentido de marcação. É aquele cão de guarda, né? Aquele cão de guarda. Eu acho que nesse mercado do meio do ano, o clube do Remo tem que ficar muito atento a essa questão do segundo volante, né? Porque se o Patrick não estiver bem, né, ter também um jogador substituto ou até um titular pro Patrick, né? Porque quanto mais qualidade, melhor. Quanto mais qualidade, melhor. É aquilo que eu falo. O Rangel hoje é titular indiscutível, mas se contratar um goleiro melhor que o Rangel e tiver oportunidade, contrata. Contrata e o Rangel vai pro banco. Sabe? Assim, quanto maior for a qualidade, melhor. Para mim, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, né? Então, você contratar um jogador assim de qualidade, e esse mercado, eu acho que esse mercado meio do ano vai ser muito importante para as pretensões do clube do Remo, vai ser melhor. E essa questão de segundo volante é necessária. Então, a partida abaixo, tecnicamente, do Patrick, para mim, prejudicou um pouco também a partida em relação ao com bola. Ao sem bola, o Zé Wellison para mim foi muito bem. Mas ao com bola, eu acho que ele foi um pouco criticado. A dupla de zaga, Marlon e Tchamba, não esteve bem. Para mim, não esteve bem. Depois, no decorrer do segundo tempo, eu acredito que nos últimos 30 minutos de jogo, conseguiu uma estabilidade, conseguiu melhorar, conseguiu evoluir, fez uns cortes, depois o Marlon deu só um corte errado, enfim, causou perigo, mas de maneira geral houve uma evolução. Mas a dupla de zaga é estourada do clube do Remo. E também, para zagueiro, o Remo tem que estar muito atento ao mercado, porque eu acho que não tem reserva, tá? Eu acho que não tem um reserva de qualidade maior. Então é Marlon e Chamba mesmo a dupla de zaga. Se contratar um para ser titular, como eu disse, melhor ainda. Melhor ainda. O Marcelinho foi importante nos 2 gols, né, do clube do Remo, né, nas jogadas ofensivas. O Marcelinho, para mim, é um bom destaque de jogador nessa Série A em relação ao clube do Remo. Vem surpreendendo positivamente. Erra hoje, que é no gol, né? No gol da Chapecoense, é claro, é um erro dele. Como eu falei, não é um erro do Marlon para mim, é um erro do Marcelinho. Mas ofensivamente contribuiu bastante, né? Contribuiu com os 2 gols. Uma partida boa também do Mike na lateral esquerda. E curioso como o Mike conseguiu estabilizar o lado esquerdo do clube do Remo. É aquele jogador que eu acho que dificilmente não, mas assim, você não vai ver muitas vezes ele ser o melhor da partida, ele dar 2 assistências, sabe? Ele ser, sabe, aquele jogador MVP do jogo, mas você também não vai ver ele sendo pior, sendo ruim, entregando gol, tomando muita bola nas costas, sabe? Então ele manteve uma estabilidade bem interessante, eu acho, na lateral esquerda. É uma posição difícil só brasileiro. Ele vem encontrando isso. Eu acho que o Remo precisa também contratar outro lateral esquerdo, porque precisa de alguém na reserva dele, né? E teve a dupla de Pikachu muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo ficou um pouco mais apagado, depois foi substituído, mas no primeiro tempo foi bem importante. Tá? O Manga, que foi uma partida já um pouco mais tímida dele. E o Jajá foi interessante, porque o Jajá, na primeira etapa, participou pouco do jogo, mas o Remo atacava pouco pelo lado esquerdo, né? Então ele participou pouco. Muitas vezes quando ele pegava a bola isolado. Ele conseguiu ter uma participação maior no jogo quando a Chapecoense precisava atacar e dava campo para ele, que é a jogada dele. O Jajá com a bola, com as 2 linhas defensivas paradas, táticas, no campo defensivo, vai ter mais dificuldade. Né? Mas agora, ele pegando velocidade, partindo no contra-ataque, é mais a característica dele. O gol que ele fez é um gol que de velocidade, penetração na área, infiltrou e apareceu no segundo pau, aproveitando o desvio do goleiro e fez o segundo gol. Então é um jogador que precisa de velocidade. Quando o time está bem parado, estaticamente, dentro de campo, vai prejudicar um pouco as jogadas dele. David Braga entrou no segundo tempo, né, no lugar do Vitor Bueno, para dar um pouco mais de... Também não tinha condições de jogar o jogo todo, né, para dar um pouco mais de movimentação. A gente precisa ver mais um pouco em questões ofensivas dele, de criatividade, de passe, de finalização, mas ele pelo menos foi um sangue mais novo nesse time do clube do Remo. Que vitória espetacular. Assim, é aquela vitória para continuar o bom momento. Eu falei, tecnicamente foi uma partida ruim, gente. Foi. O Remo não esteve bem. Só que o Remo hoje teve raça, teve vontade e teve sorte. Teve sorte no jogador da Chapecoense desviar a bola e fazer o gol. Acontece no futebol e que bom que dessa vez sorriu pro clube do Remo, porque ano passado, contra a Chapecoense, não sorriu pro clube do Remo, sorriu pra Chapecoense a sorte. Agora a sorte sorriu pro clube do Remo, uma vitória sensacional, espetacular. Que, meus amigos, 2 jogos no Mangueirão. Pode sim vencer os 2 jogos. Se vencer os 2 jogos, vai para a parada da Copa com 21 pontos.
e com 21 pontos talvez saia da zona de rebaixamento. Não tem como ter certeza. Mas pra você ver como o Remo estava afundado, gente, né, na zona de rebaixamento. Né, nos últimos 9 pontos, venceu 7, conquistou 7, e mesmo assim ainda está 3 pontos para sair da zona de rebaixamento. Se vencer o Atlético na próxima rodada, não sai ainda da zona de rebaixamento. Pra você ver que o Remo está afundado e não pode se afundar tanto assim, né? Tem que ter uma margem aí para conseguir, né, ter uma pontuação no Campeonato Brasileiro, não ficar passando sufoco. Mas a vitória foi espetacular. E agora Atlético Paranaense, um passo cada vez. Daqui a uma semana. Tem gente que vai discordar de mim agora, mas que bom que não tá na final da Copa Norte, porque pra mim é concentração total no Brasileirão. E eu sempre disse isso, tá? Não tô dizendo isso porque o Remo foi eliminado na primeira fase. Porque eu sempre disse que o Remo não tinha nem disputar a Copa Norte. Como eu disse também pro rival, não tem que disputar isso, tem que focar em Campeonato Brasileiro. Só que a questão do calendário da Série C te permite disputar ainda a Copa Norte, porque tem um jogo só por semana, né, tal, então o calendário é um pouco melhor. O Campeonato Brasileiro você tem mais jogos para fazer do que na Série C. Mas enfim, uma semana de preparação. Até a gravação do vídeo, o Atlético Paranaense estava vencendo o Flamengo por 1-0, estava indo para a 5ª posição no Campeonato Brasileiro. Então, assim, um time muito difícil de ser batido. O São Paulo não vive um grande momento, mas vai ter treinador novo quando pegar o São Paulo. Você vai pontuar, né? Pontuar para continuar evoluindo no Campeonato Brasileiro, para chegar no segundo turno. Na verdade, depois da Copa, ainda o jogo contra o Corinthians, que é o finalizar o primeiro turno. Então, para pegar o Corinthians lá em Itaquera, finalizar o primeiro turno, e depois da Copa, com reforço ainda de qualidade realmente, né? Eu acho que o Remo não pode errar em relação à quantidade, né? Por exemplo, Poveda, acho que não acrescenta, acho que não é um jogador de Série A, então não precisa ter esse desespero, porque precisa de qualidade. Então, contratando jogador de qualidade vai ser ainda melhor. Mas o passo cada vez e o próximo jogar contra o Atlético Paranaense, só a vitória interessa. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreva no canal, um abraço e até o próximo.